Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Leitura Espírita, um canal onde nós falamos sobre os livros espíritas. Bom, como vocês já viram aí no título, hoje eu vou falar para vocês sobre alguns dos artigos que vocês encontram aqui no Reformador de maio. Mas antes de você conhecer esses artigos, você já sabe, curte meu vídeo, deixa seu like aqui, assim você ajuda o YouTube a entregar meu vídeo para mais pessoas e ajuda na divulgação dos livros espíritas. E se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito, para você conhecer mais livros espíritas, ver lançamentos, saber de tudo que está acontecendo aí nesse mundo de livro espírita. Bom, me segue no Instagram, que é @leitura.espírita. Por lá a gente fica mais pertinho, eu te mostro os lançamentos, vou mostrando o que tô lendo. Primeiro, gente, antes de falar aqui dos artigos, vocês já conhecem Reformador? Reformador é um dos periódicos brasileiros mais antigos que temos aí em circulação. Reformador foi criado em 21 de novembro de 1883 por Augusto Elias da Silva. Ele tem um conteúdo doutrinário seguro e os artigos aqui são super atuais. Eu, gente, desde quando comecei a ler o Reformador, já aprendi tanta coisa aqui, mas tanta coisa aqui, e eu vou mostrar para vocês como o Reformador é maravilhoso. Inclusive, você encontra nas diversas obras espíritas, você encontra referências do Reformador. Então, muitos autores utilizam o Reformador na hora de escrever as suas obras. E agora que eu falei, vocês podem reparar aí nas notas lá de rodapé de onde vem as informações. Muitas saem daqui, ó, Reformador. Essa edição que eu tenho em mãos, como eu disse, é a edição de maio. Então aqui na capa nós temos esse artigo de colônias espirituais. As coletividades de espíritos desencarnados constituem um mundo do qual a Terra é pálido reflexo. Depois aqui embaixo nós temos outros 3 artigos em destaque, que é Benefícios secundários do sofrimento, Movimento abolicionista brasileiro, o convite inolvidável de Jesus. Vou mostrar para vocês o Reformador por dentro, caso você não conheça. Logo aqui que a gente abre, nós temos o sumário e eu vou ler para vocês alguns dos artigos que a gente encontra aqui nessa edição. Nossa, gente, tem muitos interessantes, olha só. Umbral, pelo espírito André Luiz. Reencarnação é roteiro pedagógico. O hábito de leitura na formação do conhecimento, pseudo-dualidade entre ciência e religião, crianças voltam ao passado, o convite inolvidável de Jesus, que eu já li na capa, né? Estações da vida, a obra dos espíritas. Temos também Estranha Moral, será que Jesus se contradisse? E aí, assim que nós passamos aqui do sumário, a gente tem a matéria de capa e uma outra matéria. Então eu vou comentar com vocês sobre a matéria de capa. É Umbral e Colônias Espirituais, o título dela. Todo artigo de Reformador vocês vão encontrar um pequeno resumo sobre o que se trata aquele artigo no canto esquerdo aqui. E eu vou ler para vocês um resumo do que se trata esse artigo que eu vou comentar com vocês, olha só. O presente artigo visa avaliar a coerência doutrinária dos conceitos de umbral e de colônias ou cidades espirituais presentes nos livros de André Luiz e de outros autores de obras subsidiárias da doutrina espírita. Analisam-se importantes questões de O Livro dos Espíritos que frequentemente são citadas na discussão desse tema em comparação com as informações exaradas na obra de André Luiz. Então aqui o autor vai comentar sobre os conceitos de umbral, os conceitos de colônias e cidades espirituais que a gente encontra nas obras de André Luiz e no O Livro dos Espíritos também. Então ele começa aqui falando sobre paraíso, inferno e purgatório. E ele vai usar as questões 1012, 1012A e 1013 de O Livro dos Espíritos para responder essas questões. E aí ele coloca essas questões aqui e nos diz o que Allan Kardec queria saber com essas questões, né? Já que muitas pessoas fazem confusão aí na hora de interpretar o que Kardec está falando. E aí ele esclarece sobre o que Allan Kardec estava querendo saber quando ele fez essas perguntas para os espíritos. Eu vou até ler para vocês, né? Olha só, Allan Kardec, quando ele perguntou sobre essas questões 1012, 1012A e 1013, Allan Kardec estava questionando sobre as crenças da tradição cristã em céu, inferno e purgatório, e não sobre as noções do espiritismo nascente a respeito da realidade,
mais materializada ou não do mundo espiritual. Então, o que Allan Kardec queria saber com essas perguntas que vocês podem consultar aí no O Livro dos Espíritos de vocês, ele queria saber se essas noções religiosas tradicionais de uma destinação única e definitiva, né, de céu e inferno, ou se você só tinha uma vida física, né, você viveu uma única vida, desencarnou e foi para um lugar definitivo. Eles queriam saber se isso era verdade, né? Allan Kardec queria saber se isso era assim que funcionava, e os espíritos responderam a essas questões aí. Em seguida a essa questão, ele vai para o assunto de colônias espirituais. E aí tem o título assim: Colônia Nosso Lar, mesmo ambiente e diferentes condições espirituais. Que ele vai falar aqui, né, que muitas pessoas quando vê lá o filme Nosso Lar ou lê, acham que o nosso lar é lugar de espíritos perfeitos. Mas não, ele vem falar assim que é o seguinte: o nosso lar tem espíritos que adquiriram já certos valores, né, e tem uma afinidade, mas tem espíritos de diferentes níveis evolutivos, mas mais ou menos igual. Porém, alguns que estão lá, né, por exemplo, ele fala dos personagens aqui depois também, mostrando como que cada personagem parece, né, que está num nível evolutivo um pouco diferente um do outro, mas ele fala que o nosso lar não é um lugar de pessoas perfeitas, tanto que ele fala assim, que lá no nosso lar tem vários ministérios, como vocês veem no livro, e desses ministérios, 4 ministérios são ligados à Terra, só 2 são ligados a níveis mais superiores. E quando André Luiz recebe autorização para estagiar nesses ministérios, ele recebe apenas desses 4, ele não recebe dos 2 que estão aí no nível evolutivo maior. Em seguida a essa análise, né, de nosso lar que ele faz, ele vai comentar sobre as questões 278 e 279 de O Livro dos Espíritos, se no O Livro dos Espíritos sustenta essa ideia de colônias espirituais. E aí ele coloca essas questões aqui do Livro dos Espíritos e narra sobre elas. Em seguida ele fala, um umbral seria um lugar fixo? Seria um ambiente circunscrito? E ele responde essa pergunta também, com base sempre no O Livro dos Espíritos e nas obras ali de André Luiz, fazendo esse paralelo, né, entre Kardec e André Luiz e vendo o que cada obra vai falando. E aí, em seguida, ele vai responder uma dúvida, né, que algumas pessoas têm. Será que os espíritos, eles ficam, quando desencarnam, eles ficam vagando como se fossem andarilhos? Será que eles ficam em casas ali, né, igual as casas mal assombradas? Ficam ali para sempre, assombrando as pessoas? Como que funciona isso? Para onde os espíritos vão, né? E aí ele vai usar as questões 84 e 85 do Livro dos Espíritos para responder isso. Agora, gente, eu queria ler alguns grifos para vocês, olha só. André Luiz, em Anuário Espírita de 1964, explica que a população de espíritos desencarnados vinculados à órbita terrestre é bem maior do que a população de espíritos encarnados na Terra. E aí eu grifei aqui um trecho também, né, que fala sobre colônia espiritual, se apareceu ali no Livro dos Espíritos, né, e ele fala assim: Kardec chega a fazer uma comparação direta entre as sociedades espirituais e as cidades do mundo físico. Aliás, nessa mesma questão, os espíritos afirmam que as coletividades de espíritos desencarnados constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Ademais, o fato de estarem vinculados a uma mesma colônia não quer dizer que se trata de espíritos de mesma evolução, mas que atingiram um patamar mínimo de valores espirituais e educativos e que estão razoavelmente comprometidos com os objetivos gerais da comunidade espiritual, viabilizando o trabalho em conjunto por parte desses irmãos. Muito interessante, né, gente? Não, gente, o Reformador é maravilhoso. Quem não conhece, precisa conhecer. E aí, continuando aqui a folhear, nós temos aqui uma mensagem no Reformador de Dia das Mães, né? Porque essa edição de maio, no mês aí de Dia das Mães, né? Então, trouxe uma mensagem aqui para o Dia das Mães. Em seguida, nós temos, eu acho isso muito legal também, olha só. Sempre tem alguma mensagem aqui em Esperanto. Então, desse lado tem a mensagem em português e desse outro lado a gente tem a mensagem em Esperanto. Olha, gente, os cachorros também estão dando a opinião deles sobre, né, Reformador. Um outro artigo que eu vou comentar com vocês é esse daqui, ó. Estranha moral. Será que Jesus se contradisse? De Luiz Julião Ribeiro. Vou ler aqui um pedacinho do resumo para vocês verem o que tem nesse artigo. Olha só. Como Jesus nada escreveu acerca de seu evangelho, vez ou outro se questiona se ele disse ou não certas expressões, que, aparentemente, são contrárias ao espírito de sua mensagem.
Allan Kardec não ficou alheio a essas polêmicas e elaborou o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral, para se debruçar sobre algumas dessas passagens, analisando-as à luz do Espiritismo. E aí ele começa aqui falando, né, que Jesus ele não escreveu nada. A gente tem que lembrar disso, que foram as pessoas que conviveram com Jesus que escreveram, porém isso não compromete a mensagem que Jesus traz, porque a mensagem de Jesus traz conceitos e ensinamentos profundos, né, que as pessoas daquela época não seriam capazes nem de imaginar, porque viviam em costumes, em situações completamente diferentes daquilo que Jesus trouxe para aquela época. Então ele começa aqui a trazer algumas passagens que trouxeram algumas polêmicas, né? Por exemplo, essa daqui, que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33, que é aquele versículo famoso, né, que Jesus fala assim: uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aí, você encontra o significado dessas palavras lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trouxe, né? E o autor aqui, ele lembra que essa frase inicial, uma grande multidão marchava com Jesus, ela é verdadeira, porque onde a gente vê a narração de Jesus, a gente vê uma multidão atrás de Jesus, né? De homem, de mulher, cego, surdo, pessoas querendo curas para suas doenças, obsediados, muitas pessoas mesmo caminhavam com Jesus. E ele vai explicando, assim como a explicação está lá no Evangelho, né? De que a palavra, por exemplo, essa palavra que Jesus fala, se alguém vem a mim e não odeia, na época essa palavra odiar tinha um significado diferente, não significava o que significa hoje, né? Renunciar, desapegar, abrir mão, inclusive da própria vida. E aí ele fala, quantos discípulos de Jesus de fato tiveram suas vidas ceifadas por feras dentro dos circos, outros queimados, né, em fogueiras. E aí ele lembra que dos discípulos de Jesus, né, quantos deles não deram a própria vida por Jesus. E aí ele continua fazendo isso, gente. Ele traz também Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36, né, que é esse daqui, ó. Não penseis que eu tenho vindo trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E aí ele traz, né, o significado, que vocês também encontram lá no Evangelho, tá, gente? Mas o artigo é bem interessante aqui, que o autor vai fazendo essa ligação, e esse aqui é bem curtinho, então é muito interessante também. Ai, gente, agora o próximo que eu vou trazer pra vocês, gente, meu Deus do céu. Quando eu tava escrevendo aqui o roteiro do vídeo, até fiquei emocionada. Espero que eu não chore aqui no vídeo. De novo, né, gente? Que eu já chorei aqui. Eu já chorei aqui no vídeo do livro Iniciação Viagem Astral. Mas vamos ver aqui. Nesse livro aqui, olha só. Crianças Voltam ao Passado, de Sidney Fernandes. Ele traz aqui no resumo algumas perguntas. Será que crianças e jovens que desencarnaram cedo conseguem se comunicar com seus pais, com sua família, né, através de cartas psicografadas? Será que eles podem fazer isso? E aí ele traz aqui alguns exemplos. Por exemplo, ele conta que muitas mães, muitas famílias foram atrás de Chico Xavier, né, em Uberaba, para conseguir alguma carta de seus filhos. E ele traz uma carta aqui, gente, olha só. Ele traz uma carta de uma criança que desencarnou quando tinha 3 anos, chamada Rangel, depois de cair da bicicleta. E aí ele fala assim, sua carta tinha traços infantis, provavelmente por não ter tido tempo para ser alfabetizado, e foi redigida com a ajuda do avô. Olha a carta, gente. Querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia. Sou eu, o Tetel. Estou com meu avô Lico e com minha tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Lé. Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morri. Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor, mas já estou mais adiantado que a Mariana e creio que Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai, mamãe, vó Lia e tia Lé. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras.
mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? E aí ele traz aqui vários exemplos de crianças que lembram de suas encarnações anteriores. Gente, esse artigo é muito curtinho, mas muito interessante. E aí, gente, eu vou trazer só esses 3 artigos, porque senão o vídeo vai ficar gigante, né? Mas olha só, tem muito artigo interessante, olha esse. O hábito de leitura na formação do conhecimento. Também é muito interessante esse, mas eu queria trazer mais aqui. Mas antes de eu falar aqui da última coisa que tem na revista, já me fala aí nos comentários, já me conta se você está gostando de saber dos artigos que eu gostei aqui de Reformador, para eu saber se vocês querem comentários sobre a edição de junho, que tá assim, maravilhosa também, gente, socorro. Nem sei qual artigo eu vou trazer de lá. Olha, no final do Reformador, a gente tem essa seção aqui, olha, Brasil Espírita, onde nós temos várias notícias de eventos que vão acontecer, de coisas, de atividades que a FEB está fazendo também, sobre postagens da FEB que vai acontecer. Nós temos aqui uma novidade, né? FEB Cinema é um novo selo da FEB que tem o intuito de selecionar, autorizar, acompanhar e divulgar as obras da FEB. Busca parcerias no mercado para a realização de novos filmes, séries e diversas produções no formato audiovisual. FEB, por favor, traz os romances de Emmanuel como filme, por favor. Então, FEB, vê meu vídeo aí, por favor, FEB, traz os romances de Emmanuel. Nossa, imagina 50 anos depois em filme. Meu Deus, ia ganhar o Oscar, hein? Aí, em seguida, a gente tem aqui Aconteceu, né? Que foram eventos que já aconteceram e eles trazem aqui também, inclusive, estudos, reuniões que acontecem lá na FEB. E atrás aqui a gente tem as efemérides de maio, que são o nascimento, as desencarnações e inauguração. Olha só, dia 3 de maio de 1912, a FEB inaugurou o primeiro curso de Esperanto, gente, olha só. E isso, gente, este é o Reformador de maio. Eu já estou aqui com a edição de junho, vocês querem ver? Vou pegar. Olha só a edição de junho, gente. O homem e a guerra. Nos mundos superiores, a Terra... Nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Olha isso, gente. Essa edição tá muito interessante. Já fizemos uma live sobre ela lá no Instagram da FEB Editora. Então, se você não viu, veja. Tem muito artigo bom aqui que eu vou trazer no próximo mês. Aliás, no final desse mês de junho. Se você tiver gostado desse vídeo, né? Se você tiver gostado de saber mais sobre o que tem aqui no Reformador, aí eu trago pra vocês a edição de junho. Então já me conta se você ainda não me contou, se você gostou do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem lê Reformador, me conta aí também. Olha só, eu vou falar pra vocês aqui como que vocês assinam, né? Lá no site da FEB tem um espaço que você pode fazer a sua assinatura. Se você assinar a edição física, você ganha também a edição digital. E com a assinatura digital, você pode ler todas as outras edições anteriores, ou você pode assinar somente a digital e você também pode ler todas as outras anteriores ali no digital. Então, assim, gente, você só tem a ganhar com qualquer das duas assinaturas, física ou digital. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até mais!